Bom dia a todos. Acho que é a primeira vez que estou a pregar um sermão a olhar para uma câmara. Mas com certeza que não importa o meio, importa sim que Deus fala aos nossos corações e é isso que nós queremos nesta manhã. Antes de ler o texto que o Senhor colocou no meu coração, eu gostava de orar só para que o Senhor possa falar-nos e possa verdadeiramente desafiar-nos nestes dias a viver a sua vontade. Senhor, nesta manhã eu te louvo pela tua palavra, que é uma rocha firme no nosso coração. Ela é realmente um baluarte e uma âncora que nos dá esperança e segurança. E nós queremos olhar para ela, Senhor, e agarrar-nos a ela e percebermos o quanto ela pode infundir esperança, confiança e nos livrar dos medos, Senhor, nesta altura em que estamos a viver. Oramos para que tu possas falar aos nossos corações, que a tua palavra possa ser glorificada nas nossas vidas e que tu nos possas falar, Senhor. Por isso, fala-nos que tu és aquele que tem palavra de vida, palavra que é rema e nós, e por isso pedimos que possas falar-nos às nossas vidas, aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor colocou no meu coração falar com vocês, com cada um de nós, acerca da paz que podemos alcançar e ter nos tempos da incerteza. E pensando acerca desta temática, o Senhor levou-me a um texto que está em Isaías, capítulo 26, aí em casa, se quiserem acompanhar, podem abrir as vossas Bíblias, Isaías 26, 1 a 4, onde o Senhor falava, através do profeta Isaías, e dizia estas palavras: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte, a quem Deus pôs a salvação por muros e ante muros. Abri as portas para que entre nelas a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Estes versículos falam e contêm uma promessa fantástica na palavra de Deus. E ser conservado em paz, que é aquilo que nós precisamos nestes tempos, não significa justamente não ter qualquer problema ou dificuldade na vida. Aliás, nestes dias que estamos a viver, justamente vivemos dias em que se fala tanto de morte, de doença, por causa do Covid-19, dias em que, por as conversas que eu vou tendo com pessoas, percebo que as pessoas não têm paz no seu interior, nos seus corações. E, às vezes, vivendo com incertezas, falo com pessoas que se sentem angustiadas, com stress, com medo do futuro, não só daquilo que diz respeito à doença, para eles mesmos ou para as suas famílias, mas também com medo daquilo que irá acontecer a nível económico, às empresas, ao país em si, ao mundo em geral. Encontramos em Deus a paz que pode conservar a segurança nos nossos corações. É em Deus que encontramos o lugar de abrigo, como já ouvimos esta manhã, no Salmo 91, abrigo e refúgio, porque a Bíblia nos diz que Ele é a nossa rocha eterna. E no meio desta crise, precisamos aprender, eu acho, mais do que nunca, a viver e a encontrar paz, encontrar o nosso porto de abrigo, a nossa rocha eterna. E encontrar tudo isso e viver em paz não significa que não há problemas externos, mas sim ter paz independentemente das circunstâncias, independentemente de tudo o que está à nossa volta. E o pior que pode acontecer na nossa vida é nós sermos tomados pelo medo, porque quando o medo toma o nosso coração, ele nos retira a esperança, nos retira a paz e nos faz viver aprisionados. A palavra de Deus diz em Provérbios 24:10 estas palavras: se tu ou se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, quando nós nos encontramos no meio das lutas, no meio das adversidades, o nosso verdadeiro problema não é o que acontece somente à nossa volta, as notícias que vamos ouvindo,
porque estamos a ser constantemente bombardeados por notícias, mas sim aquilo que está a acontecer dentro de nós. Somos afetados por os problemas que nos rodeiam e eles tomam o nosso íntimo, retiram a nossa força, e é realmente isto que diz este versículo em Provérbios, não é? Quando nós perdemos a força, se nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, temerosos, a nossa força torna-se pequena. Por isso a instrução bíblica é muito mais para o nosso interior do que para as coisas que estão à nossa volta. Jesus Cristo disse estas palavras aos seus discípulos: Tenho-vos dito isto, para que a mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus admoestava-nos e avisava-nos que nele encontraríamos a paz. A certeza das aflições que enfrentaríamos, elas são certas. E é aquilo que hoje nós estamos a perceber nas nossas vidas. Mas Jesus deixou claro que para nós, que nós encontraríamos no meio das nossas aflições o bom ânimo e aprendíamos dele porque ele venceu o mundo. Quando, como cristãos, desesperamos e ficamos agarrados aos nossos medos e temores, nós perdemos de vista aquele que pode realmente dar-nos a segurança. E a nossa força não vem de fora, não vem das circunstâncias, não vem das notícias esperançosas que possamos ouvir, ainda que neste momento parece que cada dia ouvimos notícias piores. Nós não podemos estar à espera que sejam as boas notícias que nos tragam força, mas a nossa força vem numa confiança no nosso Deus, em agarrar-nos a Ele, às suas promessas e em percebermos que essa força vem de dentro de nós, através do Espírito Santo. Isaías 30:15 dizia estas palavras: Assim diz o Senhor, o Santo de Israel: Em vos converteres e em sossegares está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Ele dizia, mas não quisestes. Eu espero que cada um de nós se possa agarrar a Deus em confiança, em sossegar, em acreditar que a nossa salvação vem do nosso Deus, em podermos viver vidas perto de Deus, buscando a sua força, buscando o seu cuidado, sempre, claro, atentos, sempre, claro, com responsabilidade, mas viver tranquilos e na confiança do nosso Deus. E eu acredito isto. Eu acredito que quando nós nos agarramos a Deus, nós encontramos paz e segurança, por muito que à nossa volta esteja tudo a cair. E eu gostava de falar rapidamente de 3 verdades que eu encontro nestes versículos de Isaías capítulo 26. E a primeira delas é que nós podemos encontrar paz e segurança em Deus, mesmo no meio do caos. Quando nós somos tomados de temor e preocupação e receios, nós não só não temos poder para resolver os problemas de fora, mas também acabamos criando mais um dentro de nós, que é o desespero. Os temores e os medos ferem-nos interiormente e não conseguimos ver as coisas com clareza à nossa volta. E o certo é que, como cristãos, nós estamos sujeitos ao medo, é uma coisa natural, mas não podemos deixar que esses temores, essas inseguranças, no meio do caos que se gera por vezes à nossa volta, nos possa dominar. O apóstolo Paulo enfrentou durante a sua caminhada muitos desafios na sua vida. E ele sabia o que isso era. Ele falava aos coríntios que na carne não tinha repouso algum. Em tudo era atribulado. Por fora tinha combates e por dentro tinha temores. E isso é o mais natural que nós podemos ter. Combates por fora e às vezes temores por dentro. Isso é humano. Todos nós provavelmente temos medos na nossa vida, muitas vezes. O grande problema é quando nós somos tomados por eles, paralisados por eles, quando eles nos fazem a perder a nossa confiança. Aí, de alguma forma, os inimigos exteriores vão se aliar à nossa fraqueza interior e vão nos tornar pessoas em desespero. E o Senhor falava, desde lá do seu povo, no início, na jornada do povo de Israel, em direção à Terra Prometida, falava acerca desta verdade. Ele dizia ao seu povo, numa altura difícil, em que iam em direção à Terra Prometida, ele dizia, por fora devastará a espada e por dentro o pavor. Ao jovem
juntamente com a Virgem, assim a criança de peito, como o homem encarnecido. Ou seja, todos, muitas vezes, por causa das espadas e das lutas exteriores, acabam por ficar em pavor no seu interior. E é isso que nós não queremos. É isso que Deus não quer para as nossas vidas. Porquê? Porque sabemos que o inimigo das nossas almas está a querer aproveitar-se. Como cristãos, nós precisamos buscar a nossa força no nosso Deus. Não podemos ser tomados no meio do caos que às vezes nós escutamos de notícias e de coisas a acontecer à nossa volta. Não podemos ser tomados pelo medo, pelas preocupações excessivas, pela ansiedade e pelas angústias. Porque quando nós somos tomados por isso tudo, quando somos tomados pelo medo no nosso coração, torna-se muito mais perigoso o nosso interior do que tudo o que está a acontecer à nossa volta. O medo rouba a nossa força, a nossa capacidade de vencer. E é por isso que precisamos de procurar Deus. Em Deus, cada manhã, nos nossos lares, procurar Deus, procurar a sua força, consagrar a nossa vida aos seus cuidados, tomar todas as precauções, mas viver confiado de que Ele está a cuidar de cada um de nós. Porquê? Porque a segurança vem do Senhor. Por isso o profeta Isaías dizia, no versículo 3, estas palavras: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti. Por isso, firmemo-nos no Senhor. Ele é a rocha eterna, como diz o versículo 4, para que possamos verdadeiramente encontrar toda a paz que excede todo o entendimento e que possamos estar firmes nesse propósito. Mesmo que pareça que à nossa volta o caos está estabelecido, nada está a fugir ao controle do nosso Deus nas nossas vidas. A segunda coisa que eu gostava de falar com vocês é que essa paz nasce de uma atitude interior. Deus promete que vai conservar em paz todos os que tiverem esta atitude no seu íntimo, ou seja, cuja sua mente está firme em Deus. E a paz de Deus não está ligada apenas às nossas ações exteriores, mas sobretudo a uma atitude interior. Por isso Jesus dizia que nos deixava a sua paz, que a sua paz nos dava, não como ao mundo dá. Não se turbe, pois, o vosso coração, nem se atemorize, dizia o Senhor. Deus quer dar-nos essa paz no nosso íntimo e precisamos de procurá-la, ter uma atitude de confiança. Dar-nos algo, dar-nos essa paz que não nos permite estar atemorizados com as circunstâncias, nem deixar que o nosso coração se turbe, é a responsabilidade de Deus. Mas a nossa responsabilidade é procurá-la. É procurar Deus. É não deixar que o nosso coração fique turbo e inseguro. E ela é alcançada através de uma busca. A ti que estás a ouvir este sermão, não sei como te encontras nesta manhã. Se estás a viver em paz, ou se estás com excessivo medo de tudo o que está a acontecer à tua volta. Realmente estamos a viver dias, eu tenho 50 anos e acho que nunca percebi tanto medo nas pessoas como aquele que estou vendo em conversas que vou tendo. Pessoas que mesmo não sendo cristãs, estão apavoradas de alguma maneira. E isso não pode acontecer nos nossos corações. Esta paz interior é alcançada por uma busca que nós temos que ter no nosso Deus e uma confiança contínua. Por isso o apóstolo Paulo também, homem experiente naquilo que era lutas, falava e dizia estas palavras: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplicas com ação de graças. E então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo dizia que a nossa responsabilidade é não estar inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas petições, ou seja, procurarmos Deus, colocarmos os nossos desafios, os nossos medos mesmo, colocar todas as circunstâncias à nossa volta diante de Deus através da oração. Talvez a melhor atitude nestes dias é dobrar o nosso joelho, suplicar ao nosso Deus, pedir por nós, pedir por os nossos amados, pedir por aqueles que estão a lutar contra esta doença, pedir para que o Senhor possa dar sabedoria, pedir para que o Senhor possa verdadeiramente agir no nosso país e no mundo em geral. E quando nós
procuramos Deus, não estamos inquietos no nosso íntimo, então diz que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, ela irá guardar os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo. Nós iremos encontrar confiança, iremos sentir-nos protegidos. Por isso, irmãos, não ande ansioso em excesso. Deixe que a paz de Deus se manifeste no seu coração. Porque antes da paz de Deus se manifestar nas circunstâncias exteriores, ela vai formar-se do lado de dentro de si, através do descanso que vai encontrar na presença de Deus, na certeza do agir de Deus em seu favor. E esta atitude é o primeiro estágio da fé que nos leva a experimentar a paz e o sobrenatural de Deus, eu acredito. Por isso, não ande inquieto. Antes, confie em Deus, procure-o cada dia e o Senhor vai derramar a sua paz no seu coração. E a terceira coisa que eu gostava de falar é que esta paz que encontramos em Deus nos ensina a vencer o medo, e eu diria mais, nos ensina a vencer o medo, ou seja, nos ministra uma fé que nos ajuda a vencer esse medo. Encontramos 365 vezes a expressão não temas na palavra de Deus. Quase que diríamos que era um não temas por dia. E se calhar, se procurarmos bem, ainda encontramos mais algum para os anos que são bissextos. 366. E, na realidade, encontrar esta segurança em Deus que nos retira o temor, esta confiança em Deus que nos retira o temor, através da fé. E a fé é realmente uma atitude interior. É acreditar que Deus vela por as nossas vidas e que Deus está ao nosso lado a cuidar de nós. E essa fé, esse acreditar, acreditar que nos dá uma paz, que nos ensina a vencer o medo nas nossas vidas, leva-nos para lugares onde os problemas à nossa volta parece que já não nos afetam da mesma forma, já não nos retiram a nossa confiança em Deus. E se nós repararmos, ao lermos a palavra de Deus, encontramos a importância desta fé que elimina o medo e transforma esse medo em paz no nosso coração, através de várias histórias, de vários acontecimentos que nós encontramos na palavra de Deus. E, por exemplo, em Hebreus, capítulo 11, 33, falando acerca dos heróis da fé, nós vemos estas palavras: os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugir exércitos dos estranhos. E se repararmos, diz, os quais, pela fé, a fé no seu Deus, a fé que transmite paz aos nossos corações, e diz que eles fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo. O texto diz que, através da sua confiança em Deus, eles conseguiram ultrapassar coisas difíceis naquele tempo. E realmente, e neste tempo também, mas muito mais naquele. Portanto, a fé nunca começa por resolver circunstâncias adversas, mas sim anulando o poder das circunstâncias adversas no nosso coração, no nosso íntimo. Quando o fogo não tem mais poder sobre nós, é porque a fé está a operar. Ou seja, quando nós acreditamos que Deus tem o controle absoluto sobre as nossas vidas, então a fé está em exercício. Porque ela não é uma varinha mágica. Ou seja, a fé não é algo que nós oramos e aconteceu porque foi um toque mágico. Não, a fé é o desenvolver de um crer dentro do nosso coração, para podermos viver em paz, acreditando que o Senhor Jesus tem as nossas vidas guardadas por Ele. Ela transporta-nos para um lugar onde as circunstâncias não nos afetam mais. Isaías 43, 1 e 2 diz estas palavras: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
Naqueles dias, atravessar rios não era como hoje. Naqueles dias, atravessar rios era preciso muita fé. Poderíamos ser levados pelas correntes. Na realidade, hoje temos pontes que nos ajudam a ultrapassar os rios. Naquele tempo não havia nada disso. Podia-se morrer, podia ser levado pelas águas. Deus fala da possibilidade de nós podermos confiar que Ele cuida de nós quando estamos a passar pelas águas, quando estamos no meio do fogo da prova. Diz em fé que podemos descansar porque elas não nos irão submergir, nem o fogo da prova nos irá queimar ou arderá em nós, dentro de nós. Deus não fala nas possibilidades de não passarmos por rios ou de não enfrentarmos fogos na vida. Ele diz que quando nós passarmos, Ele nos ajudará e estará connosco. Eu acredito que Deus está connosco nesta manhã. Eu acredito que tudo o que está a acontecer não está fora do controle de Deus. Eu acredito que se nós confiarmos em Deus, Deus guardará os nossos corações. Acredito que mesmo no meio de doenças que possam acontecer, Deus continuará a guardar os nossos corações. Acredito que Deus sempre tem o melhor para nós, mesmo quando nós estamos a passar pelas águas ou pelo fogo. E isso encontramos no exemplo. Nós vemos pessoas que confiavam em Deus, eram aqueles que estavam a ser escolhidos para ir na frente para as batalhas. Vemos que as pessoas que eram tomadas pelo medo normalmente ficavam acovardadas e se desconfiavam da graça e do poder de Deus. Não deixemos verdadeiramente neste tempo que o nosso coração seja tomado pelo medo, pelo temor, pela insegurança. A atitude deve partir sempre do nosso coração, de uma confiança, de procurar Deus, de encontrar nele a paz que nós precisamos e de nos agarrarmos a essa paz e desenvolver uma fé que acredita que o nosso Deus está a proteger-nos e a guardar-nos. A fé sempre nos vai levar mais além e nós queremos que o nosso Deus está a proteger e a guardar as nossas vidas. O autor da carta aos Hebreus, no versículo 3 do capítulo 4, diz: nós, porém, que queremos, entramos no descanso. E entre no descanso do Senhor nestes dias. Não se deixe tomar por as circunstâncias. Não se afaste de Deus, mas aproveite estas oportunidades para falar de Deus a outros, para poder partilhar a sua fé com outros, para poder partilhar e transmitir paz ao coração de outros. Nós somos aqueles que acreditamos. Nós somos aqueles que queremos e por isso nós podemos viver em descanso. Termino com as 3 coisas que eu falei nesta manhã. Procure Deus. Encontre Deus a paz, em Deus a paz e segurança no meio do caos. Uma paz que nasce de uma atitude interior, não dependente de circunstâncias, não dependente de tudo o que está a acontecer à volta, mas de uma atitude interior que busca Deus, que aprende a descansar em Deus, que tem total confiança de que Deus tem os seus dias contados e que tudo na sua vida depende do seu Deus. Encontre em Deus essa rocha firme, firme o seu coração e o seu íntimo em Deus e encontre essa paz nessa atitude interior. E também em Deus encontramos uma paz que através da fé nos ensina a vencer o medo. Não tenha medo, tenha respeito, viva com responsabilidade, viva como se não dependa de si que outras pessoas ou você mesmo possa ter dificuldades. Não seja a sua escolha ou a sua má escolha o fruto das dificuldades que possam vir à sua vida ou até à vida de outros, mas acredite que o Senhor guarda a sua vida, procure-o a cada manhã, a cada dia, ora ao Senhor e peça ao Senhor para que a sua vida seja tomada pela sua paz, que excede todo o seu entendimento. Não viva inquieto. Descanse no Senhor. É o meu desejo, a minha oração para cada um de nós nesta manhã, onde quer que estejamos. Terminamos com uma oração. Amém? Senhor meu Deus, Tu conheces os nossos corações e sabes em que estágio cada um de nós está. Eu oro, Senhor, por cada um daqueles que ouviu esta mensagem, que está nas suas casas, que está aqui também. Ó Deus, eu oro para que não permitas que os nossos corações e as nossas mentes sejam tomadas pelo medo, Senhor.
ao ponto de nos angustiar, de nos retirar a paz, a confiança que nós encontramos em Ti. Senhor, ajuda-nos a olhar para Ti, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do nosso Deus, daquele que criou o céu e a terra, daquele que tem poder sobre todas as coisas, Pai. Eu oro, Senhor, para que Tu abençoes cada pessoa que está a ouvir esta mensagem e que ouviu esta mensagem nesta manhã. Que nos seus lugares, Senhor, eles possam receber esta paz, Senhor, que excede o entendimento, esta paz que dá segurança, esta paz, Senhor, que ministra fé ao nosso coração. Senhor, retira de nós os medos infundados, retira de nós, Senhor, todos os temores, Senhor, que nos levam a angustiar no nosso interior e ajuda-nos, Senhor, nestes dias a viver confiados em Ti, Senhor. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas, Senhor. Guarda, Senhor, os nossos filhos, esposas, maridos, netos, Senhor, todos aqueles que amamos, Senhor. Senhor, dá sabedoria aos médicos e cientistas que estão a trabalhar para desenvolver uma cura para esta enfermidade. Senhor, oro, Senhor, pelos profissionais de saúde. Senhor, oro, Pai, por aqueles que estão a lutar na frente da batalha, Senhor, por tudo o que está a acontecer. Oro, Senhor, por os nossos governantes, que Tu dês sabedoria para tomar as medidas certas, Senhor, e a atitude certa, Senhor. Oro por nós, para que Tu, Senhor, nos ajudes a viver em responsabilidade, mas também, Senhor, a viver em confiança. Em confiança de que Tu guardas as nossas vidas. Em confiança, Senhor, que nada acontecerá fora do Teu controle, do Teu domínio. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, no nosso íntimo, e ajuda-nos, Senhor, a descansar em Ti, que és a rocha eterna. Abençoa-nos, Senhor, e guarda-nos de todo o mal, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.